Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia participa de fórum sobre recuperação do Rio Doce. Advogados recebem homenagem em reconhecimento ao trabalho de defesa dos cidadãos. Deputados aprovam matérias sobre direitos de servidores e medidas de segurança. O acidente foi há quase 2 anos, mas a população e o meio ambiente ainda sofrem os impactos do rompimento da barragem de minério da Samarco. Fórum de Sustentabilidade realizado em Baixo Guandu cobrou ações para reduzir esses prejuízos e medidas para a recuperação da bacia do Rio Doce. O Rio Doce, que já agonizava com os efeitos do desmatamento, do assoreamento e da poluição, teve seu curso marcado com a tragédia do dia 5 de novembro de 2015, pela enxurrada de lama de rejeitos de minério da Samarco. 1 ano e 9 meses depois do rompimento da barragem de Fundão, na cidade mineira de Mariana, o quadro não é muito diferente. 19 mortes, mais de 300 famílias desalojadas, 35 cidades mineiras e capixabas diretamente afetadas, 1.500 hectares devastados pela lama e 11 toneladas de peixes mortos. Esses são alguns números da tragédia que até agora não teve os impactos diretos e indiretos totalmente dimensionados. E apesar do extenso alcance da destruição, os atingidos afirmam que poucas medidas reparadoras foram adotadas. O que se fez e muito pouco, muito mal, foi a entrega do cartão, que é o auxílio emergencial. Então, quase 2 anos depois, dos programas sociais que a Renova deve implementar, que é o auxílio emergencial, foi mal entregue. Muitas famílias foram cadastradas e não receberam ainda. O último levantamento, por exemplo, de Regência, que é um município que foi uma vila que foi afetada diretamente, é que mais da metade da população de Regência sequer tinha recebido então esse auxílio, que é emergencial, e boa parte das comunidades litorâneas, Vera Cruz e São Mateus, sequer foram reconhecidas. O Comitê Interfederativo reconheceu em março e até hoje a Renova foi lá sequer fazer o cadastramento, que dirá entregar o auxílio emergencial. A indenização, que é o Programa de Indenização Imediata, o PIM, tem sido feito com alguns poucos setores, comerciantes e tal, então tem sido um debate muito seletivo, mas do ponto de vista da recuperação da bacia do Rio Doce, nenhuma iniciativa foi iniciada, principalmente de Candonga para baixo, que é onde a maior parte da lama está represada na barragem de Candonga, que é no município de Rio Doce. A cobrança por ações foi ponto central neste fórum sobre o impacto da tragédia e as ações de recuperação da bacia do Rio Doce. Então, a meu ver, houve uma clara tentativa de abafar o caso, os estados e o Estado brasileiro, claramente para botar panos quentes na situação, para proteger as empresas poluidoras. Alegaram a criação de um fundo, de uma fundação, para evitar a judicialização. Mas que, a meu ver, isso é só para protelar, porque ao fim e ao cabo, e eu quero pagar minha língua, né? Eu quero que isso não aconteça, mas estou temendo que isso possa acontecer, ao fim e ao cabo vai acabar sendo judicializado. Então, o que era para ter sido feito no início vai acabar sendo feito daqui a algum tempo. E esse fórum, né, de desenvolvimento sustentável interestadual é importante porque a gente consegue discutir os problemas presentes, mas também ouvir especialistas, discutir com a comunidade, para poder e trabalhar para isso, para vislumbrar um futuro melhor para nós, porque ainda dá tempo, creio eu, e para as futuras gerações. Representante da Fundação Renova, criada a partir de um termo de ajustamento de conduta para gerir e executar os programas de recuperação das regiões impactadas pelo rompimento da barragem, explicou os motivos da demora na execução dos 42 programas de recuperação previstos no termo. É um processo complexo, essa percepção de moralidade, a gente realmente se depara com ela nas discussões que a gente tem tido com a sociedade civil, com as comunidades impactadas, com o poder público. Agora ela é muito voltada para a pauta de indenização, né? Você tem que separar primeiro o que é a pauta de indenização do auxílio financeiro que foi dado logo depois do rompimento da barragem, em forma de cartão de auxílio aos pescadores, né, por uma questão de perda de renda. E você tem um processo que é um pouco mais aprofundado, que exige uma análise crítica e técnica do impacto que foi gerado direto e indiretamente sobre aqueles que estão sendo considerados impactados, para que você possa de fato fazer uma indenização justa, né? Então esse processo ele realmente exige mais tempo
A gente está caminhando, trabalhando muito fortemente para que isso seja uma pauta que a gente consiga vencer até o final do ano, porque a gente entende que a recuperação da bacia do Rio Doce ela é muito mais ampla do que a pauta de indenização, né? Eu falei isso muito fortemente no fórum hoje. A gente está falando de um processo de recuperação de nascentes, né? A recuperação, revegetação de áreas degradadas, a retomada da pesca, questão de saneamento básico, que são coisas realmente estruturantes que vão dar um caráter de longo prazo para os resultados que a gente está querendo alcançar. A questão desse fórum, não somente cobrar essas atitudes, mas também conscientizar as pessoas que nós precisamos ser agentes também, participar disso e cobrar e ajudar na retomada do meio ambiente. É mais ou menos isso que a gente quer, e a gente espera no final fazer uma carta para cobrar das pessoas, das autoridades, que algo seja feito imediatamente, porque senão, como os outros crimes que aconteceram, vão ficar no esquecimento. O encontro reuniu população, gestores, especialistas e pessoas afetadas pelo acidente. Foram debatidas questões como impactos da lama para a biodiversidade, ações judiciais contra a Samarco, uso da tecnologia na prevenção de desastres e iniciativas de recuperação ambiental. O fórum foi realizado pelas câmaras de vereadores de Baixo Guandu e do município mineiro de Resplendor, com o apoio da CIP, Comissão de Estudos da Bacia do Rio Doce, formada por deputados mineiros e capixabas. A Fundação Renova tem 42 ações para fazer no nosso Rio Doce. E essas 42 ações, nós queremos, com a CIP Rio Doce, junto com toda a comunidade, definir quais são as prioridades dessas 42 ações. Então esse fórum vem para isso, para que nós possamos ficar mais junto para que o Rio Doce seja recuperado, as nascentes, os topos de morro, os ribeirinhos sejam atendidos. Então acredito que a população ela quer e precisa ser atendida, mas de forma que elas também saibam o que está sendo feito. E nós trouxemos para esse fórum justamente também a Fundação Renova, né? Que é uma fundação que vai gerir esses recursos. E nós precisamos saber para onde vão os recursos aplicados no nosso Vale do Rio Doce. Há exatos 190 anos, em um dia 11 de agosto, foram criadas as duas primeiras faculdades de Direito do país, uma em São Paulo e outra em Olinda, Pernambuco. Por isso, a data foi escolhida para celebrar o Dia do Advogado. E, como tradicionalmente ocorre, a Casa realizou solenidade em comemoração ao dia. Veja como foi o evento. A Advocacia Capixaba recebeu a homenagem da Assembleia Legislativa durante sessão solene em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. A palavra advogado deriva do latim advocatus e tem como significado aquele que é chamado em defesa. Profissionais que se destacam na salvaguarda de direitos de pessoas ou de empresas tiveram a importância do trabalho reconhecida pelo Parlamento Estadual. Uma satisfação muito grande estar aqui na Assembleia, nessa Casa de Leis, recebendo essa homenagem, uma homenagem que eu compartilho com todos os advogados capixabas, principalmente, né? A advocacia é um dom, acima de uma profissão, é um dom. É uma função extremamente importante no desenvolvimento da justiça, na preservação da dignidade, no sustentáculo dos direitos. E o advogado tem um papel essencial em todo o equilíbrio dessa sistemática. O presidente do sindicato que representa os advogados no Espírito Santo falou sobre o papel da entidade. O Sindicato de Advogados, ele trabalha em acordos coletivos, em empresas e próprios sindicatos mesmo de empregados. Ele busca ações trabalhistas quando é necessário para requerer vínculo de emprego, porque hoje aquela figura nostálgica do profissional liberal não existe mais. Hoje nós temos um advogado empregado que está num escritório, que está numa empresa e que não tem nada regulamentado. Então a gente tenta buscar o melhor para ele. A solene foi proposta pelo deputado Dr. Hércules, que além de médico, é advogado. Nós fazemos todo ano essa sessão em homenagem ao advogado, exaltando, mostrando a importância da profissão do advogado e também premiando aqueles advogados que brilham durante cada ano, mostrando a importância da defesa do direito do Estado democrático. Então, pela 9ª vez consecutiva, nós fazemos essa sessão, homenageando esses brilhantes profissionais que representam aqui a nossa justiça, a nossa lei do nosso Estado. E hoje também é dia de conferir os principais acontecimentos no Legislativo Capixaba durante a semana.
Para começar, os debates e votações em plenário. Quem traz as notícias para a gente é a repórter Gabriela Zorzal. Essa semana, o plenário aprovou o projeto de lei de autoria do governo que estende o auxílio alimentação para todos os servidores do Executivo Estadual. Antes da aprovação desta matéria, apenas aqueles que recebiam por vencimento tinham direito ao benefício. O projeto de lei do governo também reajustou o benefício, que passa a ser R$ 220 pagos mensalmente. Das 9 emendas apresentadas à matéria, 4 foram aprovadas em plenário. Será concedido, para trabalhadores, servidores do Poder Executivo que tenham 40 horas semanais. O texto era 8 horas diárias, mas como tem pessoas que trabalham por escala, sobretudo na saúde, e também na educação, enfim, em várias áreas do governo, houve um entendimento de que daria mais segurança jurídica o termo 40 horas semanais. Outra emenda garantindo que quem acumula cargos na administração pública no Executivo, ele vai ter direito a um auxílio alimentação no valor total do auxílio alimentação, porque da maneira que a lei estava, dava a interpretação de que quem tivesse, por exemplo, 2 matrículas no magistério poderia receber um auxílio alimentação com um valor proporcional ainda, porque era o auxílio que tem direito na proporção pela cadeira. Então, quem acumular cargo terá direito ao auxílio no valor cheio. Outra emenda, que é de minha autoria, inclusive, alcança os profissionais, trabalhadores em designação temporária. Então, esses servidores também farão jus a receber o auxílio alimentação. Uma outra emenda, que também foi apresentada por mim depois da relatoria do deputado Judevan Fernandes, é de que será considerado para efeito de cálculo da proporcionalidade a carga horária especial dos professores, dos profissionais da educação. Como é que isso acontece? Existem professores que têm uma matrícula só, 25 horas, portanto, e eles pegam uma aula, 2 aulas, 3 aulas, aumentando o número de horas, de 25 horas para 28, 30 horas, e essas horas a mais serão levadas em consideração para efeito da proporcionalidade que será paga no auxílio alimentação para estes servidores. O plenário também aprovou o projeto de autoria parlamentar. Um deles determina que o proprietário de casa ou de comércio que instalar sistema de videomonitoramento voltado para as ruas deverá fazer um cadastro do sistema de segurança. Essa iniciativa é do deputado Marcos Bruno. Hoje qualquer cidadão pode adquirir esse tipo de equipamento, instalar na sua residência, e inclusive conseguir imagens de uma distância razoável da casa, de vizinhos, de imóveis particulares, e isso é um cadastramento que facilita no caso de vazamento de algum tipo de imagem particular de uma pessoa, para que a polícia, que as autoridades identifiquem as pessoas que venham a disseminar tal tipo de imagem. 2 projetos de autoria parlamentar foram baixados de pauta essa semana. Primeiro, uma PEC, proposta de emenda à Constituição do deputado Enivaldo dos Anjos, que proíbe o pagamento de auxílio moradia a servidores públicos do Estado. Essa PEC passou pelo primeiro turno de votação em dezembro do ano passado, estava em pauta, aguardando o segundo e último turno de votação. O deputado Marcelo Santos pediu para que a matéria fosse baixada de pauta, que aguarda informações sobre o tema que foram solicitadas ao Supremo Tribunal Federal. Também o deputado Marcelo Santos pediu que o projeto de lei do deputado Euclério Sampaio, que obriga a instalação de uma rede de proteção ao longo da terceira ponte, fosse baixado de pauta. O deputado Marcelo Santos solicitou ao governo e à concessionária do trecho um estudo de viabilidade sobre a instalação desta rede de proteção. Após a Assembleia receber esse estudo, o projeto deve voltar para a pauta de votação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Veja agora os destaques no trabalho dos colegiados da Casa. A Comissão de Infraestrutura discutiu um estudo de mobilidade urbana que visa diminuir um dos principais gargalos no trânsito da região metropolitana, a terceira ponte e suas vias de acesso. A pesquisa foi apresentada pelo engenheiro civil Luiz Carlos Menezes. Entre as propostas estão a redução da largura das faixas para aumentar uma pista em cada sentido e mudanças na praça de pedágio.
O colegiado vai encaminhar o estudo ao Executivo para análise de viabilidade técnica. A Comissão de Políticas sobre Drogas realizou audiência pública sobre o modelo de sistema prisional e as formas de enfrentamento a entorpecentes. Durante o debate, especialistas questionaram a validade do atual modelo de repressão e a construção de novos presídios para a detenção de traficantes e até de usuários de drogas. A ocupação social de áreas vulneráveis foi apontada como uma alternativa ao sistema atual. No Colegiado de Cultura, o debate foi sobre o papel da arte como um instrumento de transformação social de jovens. A comissão recebeu o presidente da Associação Canela Verde de Cultura. Doca Loureiro apresentou ações da instituição como oficinas teatrais e espetáculos voltados para crianças e adolescentes, mas também apontou as dificuldades para o desenvolvimento do trabalho na área, que recebe pouco apoio social e do governo. O Dia Nacional de Combate ao Colesterol foi o destaque na reunião da Comissão de Saúde. O presidente do colegiado lembrou que dieta balanceada e atividade física são fundamentais para manter as taxas sob controle e ainda alertou para a importância dos exames de rotina. E na Comissão de Turismo, o tema foi a 8ª expedição tropeira da Rota Imperial, que acontece entre os dias 23 e 30 de setembro. Nesse período, os tropeiros vão percorrer cerca de 250 quilômetros entre Santa Teresa e Iuna. Representantes de municípios que fazem parte da rota participaram da reunião ao lado de integrantes do SEBRAE, instituição que apoia o movimento. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. No site da casa e nas redes sociais você pode conferir mais notícias sobre a Assembleia Legislativa. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.